Glória a Deus, nós estamos no mês de Kislev. O texto é Zacarias capítulo 7, versículo 1, que relata o mês, o devido mês que nós estamos aqui, não é? Aconteceu no 4º ano do rei Dário, que a palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º dia do 9º mês, que é Kislev. Zacarias 7, 1. Então nós estamos no mês de Kislev, entrando nesse portal de bênção, nessa porta de provisão do Senhor, dentro desses dias de campanha, que o Senhor intervenha no nosso caminho, amém? Nos nossos passos, não é? Na nossa caminhada, no nosso avanço. Então que você proclame isso, que você declare isso todo dia, que você acredite que Deus está vindo para a intervenção dele na sua vida, no seu caminho, nas suas questões, amém? Em nome de Jesus. Kislev é o 9º mês, né, do ciclo redentivo e o 3º mês do ciclo da criação, é o mês de Kislev, e nós estamos nesse mês proclamando as promessas que advêm dele. É o mês também da festa do Chanukah, festa das luzes, né? Uma celebração que temos da palavra de Deus, e isso é maravilhoso. O nome Kislev deriva da palavra hebraica confiança. Então a palavra desse mês é confiança, amém? Você está entrando nesse portal de tempo, onde o Senhor vai liberar em sua vida uma confiança, onde o Senhor vai gerar dentro de você a confiança nele. A confiança é a coisa mais importante. E eu achei tão interessante uma frase, eu gosto de frases, amo frases, de efeito mesmo. E a frase que o apóstolo Marcos disse aqui: felicidade é saber que Deus, como foi, apóstolo? Felicidade é saber que Deus tem o controle da sua vida, né? Amém. Que tremendo, gente, que frase incrível. Realmente é muito ruim, e essa frase ela dá sentido à palavra confiança do mês de Kislev. Por quê? Felicidade é saber que Deus tem o controle da sua vida. As maiores angústias do homem está na insegurança. Uma pessoa não sabe para onde vai, o que vai ser. Uma pessoa que não tem segurança de quem ela é, de para onde ela vai, nem o que é que ela precisa. É uma pessoa solta, é uma pessoa infeliz. É uma pessoa infeliz. Por isso que felicidade é ver que Deus tem o controle da sua vida. Porque por mais que esteja passando por dificuldades, por mais que as coisas não estejam tão bem, ou as coisas muito bem, Deus tem o controle da sua vida. Você não é um órfão, você não é alguém abandonado, você não é alguém que não pertence a ninguém, você pertence ao dono do mundo. Tá pouco para você? Amém? Então você pode dizer isso: eu pertenço ao dono do mundo. Diga isso: eu pertenço ao dono do mundo. Não é? Nós estamos vivendo dias de guerra, rumores de guerra, não mais rumores, agora é guerra mesmo, né? Já passamos da estação que era rumores de guerra. No tempo de Jesus disse: olha, vocês haverão de passar dias que teremos rumores de guerra. Nós já estamos nas guerras. Mas seja feliz, porque Deus tem o controle da sua vida. Você não está abandonado, você não está solto na vida, você não está sozinho. Deus tem o controle da sua vida. Amém? Então veja bem, essa confiança está no Salmo 125. Você pode depois acompanhar na palavra. O que é que diz o Salmo? São os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, permanecem
difícil que você esteja passando, você estará firme. Você não vai ser abalado. Essa é a lógica da confiança em Deus. A lógica da confiança em Deus, a lógica de confiar em Deus é que mesmo você passando por dificuldades, ou lutas, ou situações que você não tem controle, você ficará firme. Olha o que a palavra de confiança em Deus dá: firmeza. Ainda que você tenha sentimento de profunda insegurança, quero lhe dizer que mesmo assim, a palavra do Senhor garante que você está firme e que você está seguro. Amém? Você está firme e seguro. E aí a terceira palavra que a gente tira desse Salmo 125: você não se abalará. Amém? Você não será abalado. Diga para a pessoa que está perto de você: você não será abalado. Não será abalado. Amém? As notícias não te abalarão. Eu proclamo: as notícias não te abalarão, porque você confia no Senhor. Lá no meu livro eu explico sobre o que é confiança, não é? Quem já leu o meu livro já deve ter visto. Confiança é alguém que confia plenamente nos procedimentos de outro. Ou seja, confiar em Deus é acreditar nos procedimentos dele, ainda que você não entenda algumas vezes, ou melhor, a maioria das vezes. Amém? A maioria das vezes a gente não entende, gente, não é? Por quê? Pergunta tola. Porque ele é Deus e eu sou ser humano. É simples assim. Ele é Deus. Isaías capítulo 55 diz o quê? Os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, diz o Senhor. Aí o Senhor diz: os meus pensamentos são mais elevados do que os vossos pensamentos. Mas aí Deus conforta, Deus consola. Lá em Isaías 55, Deus é bom demais. Aleluia, o seu Deus é lindo. Ele é Deus e ele não esquece que a gente é filho e humano. Aí ele vai, revela que os pensamentos dele são mais elevados do que o nosso, que nós não pensamos como ele pensa. Aí depois ele vai e consola a gente e diz assim: mas, é o mais de Deus, né? Mas, aí ele diz: mas a minha palavra, quando ela sai da minha boca, ela não voltará vazia. O que é que Deus está dizendo? Mas, não se desespere, confie na minha palavra, libere ela, proclame ela, porque ela não vai voltar vazia. Você pode não estar entendendo o que está acontecendo com a sua vida, você pode estar abalado pelas circunstâncias, você pode estar sem compreender dentro do seu processo. Aí o Senhor vai e diz: não se preocupe, confie na minha palavra. Quando ela vier, ela não vai voltar vazia. A palavra do homem volta vazia. A palavra dos homens, elas não pode ser 100% confiável, mas a palavra de Deus, depois que ela é proclamada, ela não volta vazia. Então esse é o mês para você proclamar a palavra de Deus. Você viver a confiança em Deus é proclamar a palavra de Deus. Por quê? Porque a única maneira, a única segurança que você vai ter é na palavra de Deus. Deus explica isso em Isaías capítulo 55, eu acabei de dizer. Então, a única confiança que eu tenho é na tua palavra. Senhor, pois eu vou proclamar a tua palavra, eu vou falar a tua palavra, eu vou declarar a tua palavra. Sempre que algum intercessor coloca no grupo dos sentinelas um decreto ali, uma palavra, todas as vezes eu leio em voz alta. E se você não faz isso, faça a partir de hoje. Porque eu aproveito e proclamo. Não é para passar os olhos, isso aqui vale aqui uma parte, inclusive. Os grupos de intercessão, seja da torre, seja todo grupo de oração, de intercessão, grupo de liderança, quando você vê uma palavra, um decreto bíblico ali, leia em voz audível, não passe só os olhos. A palavra de Deus nessa década apostólica
Você está entendendo? Nós estamos na década apostólica, a década da letra P, boca, proclama. Então nós estamos debaixo de uma nuvem, uma nuvem de glória do Senhor que nos diz para a sua igreja: proclame, abra a boca, profetize, porque Isaías capítulo 55 de novo, porque a palavra não vai voltar vazia. Você crê ou não crê? Amém. Você crê que a palavra não volta vazia? Sim. Pois agora leia em voz alta a palavra de Deus, ela não voltará vazia. Escute, para a palavra de Deus não voltar vazia, Deus precisa usar a sua boca. Olha para a pessoa que está do seu lado e consolida essa frase. Nós estamos hoje cheio de frase de efeito. Hoje está, o céu está só mandando as frases. Olha para a pessoa, vou falar de novo. Para a palavra de Deus não voltar vazia, Deus precisa da sua boca falando. Para a palavra de Deus não voltar vazia, Deus precisa que a sua boca fale. A palavra é dele, mas a boca é sua. Amém? A palavra é dele, mas a boca é sua. A palavra não vai voltar vazia nunca. Mas Deus precisa da igreja proclamando, falando a palavra, a igreja acreditando na palavra. A Bíblia diz que tudo se fez pela palavra. A Bíblia diz que tudo que não existe passou a existir, foi feito porque alguém falou. Se você está precisando que algo aconteça na sua vida, fale. E uma das coisas que nós enfrentamos quando passamos por grandes angústias, grandes desânimos, depressão, é o quê? Calar a boca. E aqui eu sei que todo mundo já passou por algum momento de depressão na vida. Até eu já passei. E o que é que acontece? Cerra os nossos lábios, não é isso? Aquele desânimo, aquela tristeza. Você está aqui com a mente, tudo bem, estará ligado ali, alguém chega para você, e você está tão triste, confia em Deus, aí você a mente está aqui confiando, né? O coração está ali confiando, e a boca calada, porque dá um desânimo, dá um abatimento, mas tem uma coisa que dá também, dá uma subtração na plantação. Por quê? Porque você precisa falar, e o inimigo quer mordaçar a sua boca para você não falar a palavra de Deus. E aí você tem que entender que a palavra é de Deus e a boca é sua. E a gente precisa às vezes entender isso, porque às vezes a gente está tão abatido que a gente diz: eu não vou nem falar, pelo jeito que eu estou, só Jesus. Tá bom, eu não fale nada de você, fale a palavra. Está feito o negócio. Não fale nada de você, pega a Bíblia e sai lendo. Senhor, tua palavra não volta vazia. E lê em voz audível e declare, porque a palavra não voltará vazia, antes fará o que me apraz, diz o Senhor. Igreja, não te cala, não te cala, proclama, todo dia abra a palavra, leia a palavra, proclame a palavra, coloque o seu nome lá naquela palavra e leia em voz alta, coloque o nome da casa de Abel naquela palavra, leia em voz alta e proclame a palavra. Não volta vazia, a tua pode voltar, a minha pode voltar, mas a de Deus não volta. Às vezes a gente quer ver o milagre, mas a gente organiza como é que o milagre pode acontecer na cabeça da gente. Aí dá errado. A única forma de nós vermos o Senhor operar seus milagres e nós exercitarmos a confiança, que é a palavra-chave para esse mês de Quisleve, é a palavra de Deus não voltar vazia. É a palavra de Deus sair da sua boca. Amém? 2 Crônicas 20 diz assim: crede no vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Por que essa palavra? Porque você, como profeta de Deus,
vai falar a palavra, e quem receber a palavra que você proclamar vai prosperar. Por que liberamos? Porque quando eu estava aqui orando pela oferta, o Senhor me deu um tema de oração para os publicistas. E o Senhor disse: ora, que assim como o ministério apostólico é um ministério de amplitude, de atravessar limites e fronteiras, assim repouse sobre todos aqueles que liberam a oferta de primícia São Santo. Vocês viram quando eu orei? Nunca orei assim na minha vida, nunca orei. Por isso que é linda a palavra de Deus. Gente, o Espírito Santo é tremendo. Eu nunca orei assim. E aí quando você começa a orar, vem o quê? Vem o rema do céu. E aí você faz o quê? Você solta a palavra. E esse rema sobre os brilhos, nunca eu vi isso na minha vida. Mas a palavra, o Espírito do Senhor trouxe a revelação. E aí quando o Senhor trouxer uma revelação, libera a palavra. Libere a palavra com legalidade. Você vê que a palavra que eu liberei sobre os publicistas, assim como o ministério apostólico rompe fronteira, atravessa fronteiras e limites, tem uma amplitude, assim seja essa unção sobre os publicistas. Por quê? Porque é assim que é o ministério apostólico biblicamente falando. Aí assim seja. Então isso é proclamar, isso é decretar, isso é acreditar na palavra que não volta vazia. Amém? Isso é crer nos profetas bíblicos, né? Amém, irmãos? Crer nos profetas bíblicos, porque tem muita profetada pelo meio da vida, tem muita gente que não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus e fica aí chamando atenção, colecionando seguidores e não tem a palavra do Senhor de verdade. Creia nos profetas que se movem pela palavra, nos profetas maduros, equilibrados, que verdadeiramente têm uma vida de testemunho já confirmada pelo Senhor. Aí sim, vai em frente na profecia. Isaías 12:2 diz assim: eis que a minha salvação, nele confiarei e não temerei. Deus é a sua salvação, confie nele, não temas, porque ele não vai te abandonar, ele não vai te deixar. Agora corresponda a cada estação. Por quê? Porque Deus tem uma sala dos reprovados, do de recuperação. Tem a sala. Nós estamos no período disso, né? Estamos no período disso. De vez em quando eu estou ouvindo um ou outro amigo, paciente, não sei o quê. Estou de recuperação, vou ter água, sábado, não sei o quê. Deus tem as salas de recuperação também. Por quê? Porque numa estação que ele vem e declara, e ele fala, e ele trabalha em você, você precisa corresponder com ele naquela área da sua vida que Deus está trabalhando. Porque se não corresponder, ele vai deixar de ser Deus na sua vida? Não. Ele vai deixar de ser misericordioso? Não. Ele vai desistir de você? Claro que não. É você que vai ficar encalhado pelo caminho. Ele vai continuar lhe amando, ele vai continuar amando você, você que vai ter dificuldade de continuar atravessando com sucesso. Você vai ficando encalhado nas estações, até você dar a resposta que Deus quer, até você dizer o que Deus quer que você diga para Ele, até você dizer, até você dar a resposta positiva para o que Deus está trabalhando em você, até você mudar, ser transformado, pelo que Ele está fazendo. Amém? Então, diga sim para essa estação, proclame e diga: Senhor, eu me rendo. Diga: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo, eu me rendo. Nós tivemos uma intercessão profética tremenda sexta-feira aqui. Que intercessão profética forte. E o Senhor fazia com que nós pressionássemos o quê? O orgulho. A dura serviço. O que é isso? O que é isso? Dura serviço, teimosia. E nós não podemos sermos imaturos e sair
Nós estamos proclamando a intervenção de Deus no caminho. E o Senhor está sempre comprometido com essa intervenção que Ele quer dar, porque Ele quer ver você altamente abençoado, porque Ele realmente tem prazer e alegria na prosperidade do justo. Isso é a vontade de Deus. Mas Deus trabalha com responsabilidade. Deus, Ele dá as medidas da bênção com responsabilidade. Ele não vai dar um carro para uma criança que não dirigir, vai? Não, porque uma criança de 5 anos não pode ter habilitação. Ainda não está habilitado. Deus é do mesmo jeito. Deus, você quer uma Ferrari e Deus olha para você e diz: está pronto para ter a Ferrari? Não. Vou dar um palio. Você está entendendo? Deus é ruim? Não, Deus é bom, porque Ele já sabe o que vai acontecer se for na sua mão. E Ele não quer me perder. E Ele não quer ver você machucado. Ele não quer ver você sofrendo. Ele quer ver um filho feliz. E aí Ele quer ver um filho feliz, dando um passo equilibrado. E aí, se para ver um filho abençoado, feliz e equilibrado é um palhozinho, então é um palhozinho. Aleluia! Diga amém! Então, essa confiança desse mês de Kislev, essa confiança que Deus está nos chamando para confiar nele, é nesse nível. É uma confiança que você entende que Deus não é irresponsável para intervir no seu caminho, para liberar coisas que você não está pronto para viver. Mas essa confiança que você diz: Senhor, mas eis-me aqui, eu quero que o Senhor trabalhe em mim, transforma-me, Senhor. Nós proclamamos que se quebre toda dura serviço na sua vida. Proclamo que toda teimosia seja quebrada em nome de Jesus. Você sabe como é que você vai identificar que você é um teimoso, patológico? Olhe para a sua vida. Coloque 2 anos para trás e dê uma olhada. Observe os 2 anos para trás e você hoje. E não é como a euforia da fé. Eu solto. Vai pelas áreas. Área financeira. Passa o risco. Aí olha para trás. Como é que estava durante 2 anos atrás e como é que está hoje? Prosperou? Cresceu, multiplicou. É outra realidade tremenda? Não. Está do mesmo jeito? Teimosia. Precisa trabalhar a teimosia e a dura servil. Porque o erro não está em Deus, está em você. Amém? Bem, gente, amém. É difícil esse amém, vai ter que sair o amém. Espremido, vai ter que sair. Porque o erro não é Deus, o erro é Deus. Deus não erra. Aí você identifica se você é teimoso. Tem uma dúvida servil. Porque com certeza Deus trabalhou nesses 2 anos. Você que não respondeu. Com certeza Deus ensinou. Tem um checklist. Se você perguntar para o Espírito Santo, ele passa. Ele vai dar as aulas tudo de novo para você. Se você se quebrantar. Dos 2 anos que passou, ele vai dizer: ó, isso, essa capacidade só o Espírito Santo tem. Aleluia! Aí você vai para as outras áreas. Aí vai para a área afetiva, como é que está? Aí vai para a área da saúde física, como é que está? Aí vai para a área. Aí você vai, família, ministerial, você vai. E você vai ver algumas áreas que mudaram e outras que estão ruins. Então você vai olhar para você
vai dizer: Senhor, eu me arrependo que eu não correspondi com o Senhor no tempo oportuno, pois agora é o tempo oportuno. Nós ministramos na intercessão profética de sexta-feira a palavra de Romanos capítulo 2, versículo 4. Que palavra! E ela cabe aqui, quando o apóstolo Paulo diz: não ignoreis a longanimidade de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, que nos leva ao arrependimento. O que é isso? Às vezes, isso é muito aplicável à teimosia, inclusive. A teimosia é tão grande que não sabe nem o que é que precisa se arrepender. Às vezes nós somos tão teimosos, a nossa cerviz está tão endurecida, que a gente nem sabe o que é que precisa se arrepender. Aí você recorre a Romanos capítulo 2, versículo 4. Senhor, aleluia, Senhor, eu preciso me arrepender, porque se essa área da minha vida, ela não sair do canto, problema sou eu. Me diga, Espírito Santo, revela-me, Espírito Santo, o que é que eu preciso de arrependimento, o que é que eu preciso enxergar. E aí, pode ter certeza que o Espírito Santo vai lhe revelar todo o carinho. Por quê? Porque ele foi nos dado para a nossa transformação. Amém? É a missão do Espírito Santo, ele ama fazer a missão dele. Mas nós precisamos do tempero do quebrantamento para que a gente possa viver esse mês de segurança. Senhor, tu és a minha segurança, e nós precisamos corresponder com ele e repreender toda insegurança, né? Isaías capítulo 30, versículo 15 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Na verdade, isso é Jeremias 17,5. Então é maldito o homem que confia no outro homem, né? Não é no homem que nós vamos confiar, mas é no Senhor. Não é na força do braço humano, mas é na força do Senhor. Não é na força do seu braço, da sua vontade, é na força do Senhor. Não são os reis, não são os homens ricos, não, é no Senhor. Amém? Isaías 30 diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso. Olha aí como o arrependimento e descanso andam juntos. Arrependimento e confiança, porque descansar é confiar. Ninguém descansa se não confiar. Então veja como o arrependimento anda junto com a confiança. O texto de Isaías diz assim: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. O profeta está alertando que é na confiança em Deus que está o nosso descanso. E realmente, queridos, quando pessoas estão adoecidas aí, fortes crises de ansiedade, transtorno de ansiedade enormes, não é? Cefaleias tensional, escravizantes, por falta desse descanso. E esse descanso tem uma condição: confiar. Não tem como você descansar sem confiar. Sim ou não? Digamos que você vai dormir na favela mais perigosa do Rio de Janeiro. E aí, você vai passar uma noite lá. Você vai dormir tranquilo? Saí de casa, eu estava ouvindo o jornal dizendo que cresceu mais ainda, né? Você vai dormir, vai descansar? Não vai. Agora, se você levar o exército e arrodear a casa, você vai dormir. O exército arrodeando a casa, helicóptero por cima, vigiando a noite toda. Você dorme? Dorme. É isso aí. Por isso que o profeta diz, não é? Que nós precisamos descansar, porque quando não há descanso, há um estresse, há um cansaço, há
há uma desordem, né? A falta de quietude, de descanso, de tranquilidade, desorganiza tudo. Nossa saúde mental, biológica, fisiológica, tudo por causa da inquietude, do desespero, do cansaço, da ansiedade, do estresse. E a no arrependimento e no descanso está a sua salvação. Aí ele diz: na quietude e na confiança está a sua força. Então há uma advertência aqui. Na confiança, na quietude, você tem força. Quando você está estressado, cansado, fadigado, você perde a força. E aí a confiança é a condição para descansar. Eu confio no Senhor. A casa está caindo, eu confio no Senhor. Amém? O negócio está difícil, eu confio no Senhor. Amém? Isso é maravilhoso. E nós proclamamos em nome de Jesus essa confiança. E aí você já entendeu que a confiança depende da obediência. A obediência depende de arrependimento. Então, Senhor, se me falta obediência, se eu tenho dureza no meu coração, me mostra a área que eu preciso me arrepender. E aí você vai ter a confiança e o descanso. Arrependimento, obediência, confiança que leva ao descanso. Amém? Repita comigo. Arrependimento, obediência, confiança e descanso. Obediência, não, arrependimento, obediência, confiança e descanso. Aleluia! Proclamamos essa verdade sobre nós, em nome de Jesus. Declaramos essa verdade sobre nós, proclamamos essa condição sobre nós, aqui no campo da casa de Javé, nosso povo de alinhamento, em nome de Jesus. Aleluia. Então, confiando no Senhor e não no homem, quando confiamos no Senhor, desfrutamos da firmeza. E aí tem uma coisa importante que eu quero ainda ministrar e encerrar a palavra. Nesse mês de Kislev, uma coisa que acontece é o que você está precisando. Quem está precisando aqui de uma estratégia? Eu estou precisando de uma estratégia, né? Nas áreas, cada um tem uma área financeira, área de negócios, área familiar, área da saúde, nós precisamos ser estrategistas. Amém? Estrategistas. Nós precisamos ser um povo de estratégia, porque o nosso Deus é um Deus de estratégia. Aí eu vou para o capítulo 5, onde relata ali que Deus, no mês de Kislev, deu estratégia para Josué. Diz assim o texto, do versículo 1 até o versículo 3, 4. Diz assim: sucedeu que, ouvindo todos os reis que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de perdedeira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circundou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho. Amém? Só
financeira maior, mas o que é que nós vemos aqui? Estava uma confusão ali, uma misturada, e os homens de guerra, os homens que vieram do deserto, que atravessaram, tinham morrido no deserto, tinham morrido, e Josué precisava o quê? Organizar para conquistar a terra. Deus é um Deus de estratégia. Às vezes nós não vemos o que ele está precisando, mas Deus vê. Às vezes nós estamos olhando igual a Josué. Josué estava olhando ali para a terra, para possuir a terra, mas Deus estava vendo no meio do arraial uma desorganização, e Deus dá a estratégia. Josué vai circuncidar todo mundo, porque o povo ficou misturado. Muitos morreram no deserto e agora o povo estava todo desorganizado. Então é necessário circuncidar todos os homens para poder avançar para a próxima estação. Então Deus dá estratégias para o seu avanço. Esse é o mês onde o Senhor nos dá estratégia para o nosso próximo passo. Amém? Proclamamos que o Senhor nos dá estratégia para o próximo passo. No campo da casa de Javé, proclamo que Deus te dá estratégia para o seu próximo passo em nome de Jesus. Amém? Deus, ele sempre vai nos guiar. Deus sempre tem uma estratégia. Sempre ele tem uma carta na manga para nos revelar, para fazermos caminhar com tranquilidade. Amém? E ele vai ver muitas vezes o que a gente não está vendo. Então, Senhor, me mostre o que eu não estou vendo, me dê estratégia para o meu avanço, para o meu caminho, me dê estratégia. E eu proclamo que o Senhor libera nesse mês estratégias para todos nós da casa de Javé. O nosso campo recebe estratégia, o olho de Deus vai nos revelar como organizar, como prosseguir, como avançar na vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então Deus é Deus de estratégia. Um mês conectado com a tribo de Benjamim, né? A tribo de Benjamim, que tem por significado o amado de Deus, ele habitará em confiança. Por isso que a palavra confiança é a palavra-chave no mês de Kislev, porque é um mês conectado com a tribo de Benjamim, e a tribo de Benjamim recebeu de Deus a personalidade de confiança. Deus liberou essa palavra, não é? De que eles habitarão em confiança, e ele paira sobre ele o dia todo, e entre seus ombros ele repousa. Lá em Deuteronômio 33:12 tem a palavra sobre a tribo de Benjamim. Amém? Abra a Bíblia aí para você receber esse decreto. Deuteronômio 33:12. Deuteronômio 33. De Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. Uau! Você vai declarar isso na sua vida, amém? Durante esse mês inteiro, eu já quero te liberar a estratégia. Escreva esse versículo aí no seu mesa de trabalho, na sua casa, e você coloque o seu nome. Receba essa palavra profética que Deus deu à tribo de Benjamim, e você vai colocar: eu, a amada do Senhor, habitarei segura com Deus, e todo dia o Senhor me protegerá, e todo dia o Senhor me dará descanso nos seus braços. Uau! Aleluia! Amém? Declara, vamos lá, declara isso. Eu vou dizer que você vai repetir, tá certo? Você vai dizer eu, tá bom? Você vai dizer eu, tem que ser para um para mulher. Você vai dizer, diga assim: o amado do Senhor, habitarei seguro com ele. Todo dia o Senhor me protegerá, e eu descansarei nos braços do Senhor.
Amém? Deuteronômio 33, versículo 12. Aleluia. Então receba. Esse é o mês que você está seguro, por isso confia. Confia. Benjamim simboliza tanto confiança quanto repouso. Que o Senhor, por isso que não tem como repousar sem confiança. Quando você confia, você descansa. Amém? Quando você confia, você descansa. Então, essa é a palavra de Deus para esse mês. Confia, o Senhor vai lhe dar estratégia. Olha a sequência da revelação. Olha a sequência. Presta atenção na sequência. Grava a sequência. Arrependimento para uma obediência. Na obediência, eu confio. Na confiança, eu descanso. No descanso, Deus me dá estratégia e eu fico seguro. Aleluia! Aleluia! Amém? Nós estamos aumentando a estratégia, né? Deus só dando e fazendo crescer a estratégia. Então é isso, gente. Receba hoje, em nome de Jesus, as palavras proféticas, a perspectiva profética desse mês de Kislev, que você desfrute de tudo isso e vou acima de tudo, não esqueça, igreja, não esqueça, seja manso, humilde e quebrantado de coração, para Deus te colocar deslizando aí nessa palavra todinha e nós possamos chegar ao final desse mês com muitos despojos dessa guerra. Amém? A letra é Samek, né? O Shamek, que é uma letra tipo um círculo, que é a letra conectada com esse mês, que significa apoiar. É tremendo, não é? Apoio. Tem tudo a ver com descanso, com quietude, com confiança. Então, essa letra, ela tem esse significado de apoiar. É a raiz da palavra apoiar-se como está seguro, escudo da fé. E aí nós estamos ouvindo, vocês estão ouvindo no nosso grupo, não é? Alguns textos que eu coloco do livro Restaurando o Escudo da Sua Fé, do Dr. Chuck Pierce, e tem tudo a ver. Essa letra, ela traz descanso, ela traz cobertura, ela fala de segurança. Então o escudo da fé nos dá toda a segurança que nós precisamos para atravessar. Então nesse mês de Kislev é um mês para alcançar revelações, estratégia, acessar a sala do conselho do céu, ouvir as estratégias do Senhor para você atravessar esse mês com muita vitória. Vamos ficar de pé. Vamos louvar ao Senhor também, pessoal do louvor, e vamos ficar de pé, que eu quero proclamar sobre a sua vida hoje a vitória do Senhor. Amém? Deus é fiel. Que palavra maravilhosa. Receba confiança. Declare isso. Vamos lá, repita aqui comigo. Diga: Senhor, eu me rendo ao nível de quebrantamento para obedecer. Senhor, se há em mim algo que eu preciso de arrependimento, me revela, me mostra as áreas da minha vida que eu preciso de arrependimento, porque eu desejo confiar no Senhor. E Deus gera em mim confiança em Ti. Senhor, eu não confiarei em homens, não confiarei na força do meu próprio braço, eu vou confiar na força do Senhor, e eu vou descansar na confiança do Senhor, porque o Senhor é bom. Por isso, Pai, no nome de Jesus, eu declaro sobre